Jesus, suas muitas mães e irmãos. Jesus, suas muitas mães e irmãos é o tema da mensagem. Às vezes a gente pode estranhar esse tema. Jesus com muitas mães? Mas Jesus não tinha só uma mãe? Né? Por que muitas mães? Ainda de uma maneira introdutória, eu nunca fui de brigar, eu sempre fui muito pacífico. Eu não lembro de uma vez... a não ser quando muito criança, né? Uma vez me irritaram, mas depois da adolescência, eu comecei a repelir muito briga, nunca gostei de briga, né? Então, quando eu vejo uma briga, ou eu não vejo, ou eu fujo daquela briga, ou eu vou lá e separo, porque eu não consigo ver. Nem o UFC, aquele pessoal que ganha para brigar, né? Mas uma vez eu quase iniciei uma briga, meus irmãos. Eu fui jogar futebol com um menino que eu não conhecia muito bem, e terminou o jogo, eu era muito ruim de bola, devo ter errado um passe, a gente perdeu, e ele xingou minha mãe. Você xingou minha mãe? E os irmãos que foram moleques, crianças, sabem que xingar a mãe, na teologia de um moleque, é quase uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a mãe ela tem um teor sagrado. A mãe é alguém especial na nossa vida. Muitos meninos não conheceram seus pais, mas conheceram suas mães. E a mãe de Jesus não deixou de ser especial na vida dele. Jesus tinha um carinho grande pela sua mãe. Uma serva do Senhor, a nossa irmã Maria, né? E hoje, nesse domingo que nós escolhemos essa data para homenagearmos nossas mães, paparicamos ela. Tem irmãs que vieram aqui na igreja fazer homenagem para suas mães, para todas as mães, né? E a mãe deve ter babado muito ali, né? Almoçamos com as nossas mães, né? Honramos as nossas mães nos dias de hoje. Mas Jesus chega uma parte do seu ministério, meus irmãos, porque Maria ela tem uma importância muito grande no ministério de Jesus, como nós vimos no domingo passado, em João capítulo 2, Maria dá um insight. Maria ela chega para Jesus e fala assim, acabou o vinho. E Jesus já fala uma frase meio estranha para Maria no início do ministério, ele fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Mas Maria parece que não liga para aquilo e fala assim, fazei tudo o que ele falar. Obedeçam a Jesus. Obedeçam a Jesus que ele vai dar um jeito nesse negócio. E assim principiou Jesus os seus sinais em Caná da Galileia. Assim nós temos notícia do primeiro milagre de Jesus, transformando a água em vinho em um casamento, e Maria sendo primordial, porque é Maria que faz o meio de campo. É Maria que intercede por Jesus. Intercede para Jesus. Mas nós vemos também Maria no último momento de Jesus aqui, meus irmãos, antes, na sua crucificação, Maria à beira da cruz. Então, Maria estava presente em vários momentos, não em todos, mas em vários momentos, em momentos muito importantes no ministério de Jesus. Mas eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 3, dos versículos 31 ao 35. Marcos capítulo 3, dos versículos 31 ao 35. E aí, nesse texto, os irmãos vão ver que as irmãs aqui que são mães, né? Irmã Michele, irmã Rosa e irmã Vânia, podem ser mães de Jesus. E não sou eu que estou falando, é Jesus que vai falar, vocês vão ver. Nós, homens, podemos ser irmãos de Jesus. E nós que somos pais também podemos ser pais de Jesus. Vamos lá. Marcos capítulo 3, dos versículos 31 ao 35. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. Versículo 32. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos?
E olhando ao redor para os que estavam sentados à roda de si, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Pai, esta é a tua palavra, Senhor Deus. Este é o teu povo. Pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, ó Deus, que eu possa diminuir e o Senhor crescer, ó Deus. E que a tua palavra possa fazer o que te apraz nas nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, a gente vê um momento que nós podemos classificar como um conflito entre Jesus e sua família. Aqui está no início do ministério. Jesus ele tinha acabado de escolher os seus 12 discípulos, mas ele já sofria uma grande oposição. Aqui no contexto de Marcos, ele já tinha sido chamado pelos fariseus de príncipe de Beelzebu, e por Beelzebu fazendo os sinais. Jesus já estava fazendo muitas curas. Jesus, em outro contexto, no contexto de Lucas, quando ele volta do deserto, ele entra na sinagoga de Cafarnaum, ele abre o livro do profeta Isaías e diz: o Espírito de Deus me ungiu para pregar as boas novas. Ele me ungiu para botar em liberdade aqueles que estão presos, dar vista aos cegos. E ele fala assim: hoje esta palavra se cumpriu. E aqueles religiosos ali expulsam Jesus da sinagoga. Então Jesus começa o seu ministério num conflito com a religião local. De repente isso possa ter preocupado Maria e os irmãos de Jesus. E o ministério de Jesus começou a crescer. Jesus escolhe 12 discípulos dentro de uma multidão que já o seguia. Tanto que a mãe e os irmãos de Jesus chegam aqui e não conseguem ter acesso a Jesus. Ficam do lado de fora, porque o lugar em que Jesus estava cheio. Eles não conseguiam entrar, não conseguiam ter acesso a Jesus. E aí, para espanto, mas também para ensinamento daquela multidão que já estava com Jesus, dos que seguiam Jesus, ele não atende ao pedido da sua mãe, nem de seus irmãos. Diferente de quando ele transforma a água em vinho. Diferente de quando ele transforma a água em vinho, dessa vez Jesus não atende ao pedido da sua mãe e dos seus irmãos. Para ensinar algumas importantes lições que nós vamos refletir essa noite, nós queremos compartilhar através da palavra de Deus essa noite, em que eu vou usar vários textos, para tentar trazer para os irmãos o esclarecimento. E o primeiro conceito que eu queria trazer é a espada entre as famílias. Os irmãos conseguem ler o que está escrito ali? Deixa eu apagar a luz. 1, 2, 3 e... Não vos veis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Meus irmãos, o que nós lemos aqui se cumpre agora, nesse momento, na vida de Jesus. Porque Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Jesus estava fazendo a vontade do seu Pai. E a sua família chega para interrompê-lo. E Jesus aqui inaugura uma nova família. Quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a vontade de Deus e a fazem. Meus irmãos, essa espada não é uma espada da guerra. É a espada que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, uma espada flamejante que guarda o caminho do Éden. É uma espada que guarda o caminho para Deus. O que Jesus está falando aqui, existe um novo caminho.
Fazer a vontade de Deus é o novo caminho. Minha mãe e meus irmãos, eles estão aqui, mas eles não existem. Eles ainda não existem. Essa espada, meus irmãos, é a espada da palavra de Deus, é a espada da palavra aqui no caso de Jesus. A família de Jesus, ela ainda não entendia isso. Mais para frente nós vamos ver que ela vai entender, mas aqui ela não entendia ainda. Mas Jesus queria trazer uma existência de mãe, de irmão, de irmã mais excelente. Uma existência eterna. Não uma existência passageira, mas uma existência eterna. Não ser mãe, irmão ou irmã, só aqui na terra. Mas ser mãe, irmão, irmã, pai, eternos. Existindo em Deus. Por quê? Porque Jesus, só Jesus tem a chave para a verdadeira existência. Só Jesus tem a chave para realmente existir, para ser. Fora de Jesus tudo é passageiro. Então, se a mãe e os irmãos de Jesus não entendessem isso, eles seriam somente passageiros. Por isso que ele fala assim: o que faz a vontade de Deus, esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Os que fazem a vontade de Deus. Jesus, meus irmãos, é o único que pode trazer ligação com a eternidade. Eternidade classificou eu aqui como uma verdadeira existência, em contraponto ao estar. Por exemplo, estou pastor. Eu não sou pastor, eu estou pastor. O pastor é Jesus. Ele é pastor. Eu estou pastor. Eu não sou bombeiro, eu estou bombeiro. Mas eu não estou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Os irmãos entenderam? Eu não estou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Por Jesus. Foi Jesus que me tornou filho de Deus. A chave é Jesus. A espada é Jesus. A palavra de Jesus que guarda o caminho do Éden, que guarda um novo caminho, uma nova relação. Ele estava declarando aqui, Jesus, que amava mais a Deus do que sua família terrena e por isso estava fazendo a vontade de Deus e não de sua família. A vontade da família de Jesus era que Jesus saísse para falar com eles, mas a vontade de Deus era que Jesus começasse o seu ministério, que continuasse no seu ministério, que continuasse pregando as boas novas. E muitas vezes é assim, meus irmãos. Acho que meus pais não gostariam muito que eu fosse bombeiro. E de repente você não gosta muito do que o seu filho faz. Às vezes você acha perigoso, ou você não acha muito digno. Então esse é o momento aqui em que a família de Jesus não gosta muito do que ele faz. Está ficando perigoso, Jesus. Tem muita gente se unindo a você. Os religiosos, que são os poderosos, estão indo contra você. Você está arrumando confusão, Jesus. Vamos parar. Não. A obra de Deus não pode parar. A vontade de Deus não pode parar. Então Jesus traz essa espada. Essa espada que de princípio afasta, mas depois aproxima de uma maneira tão maravilhosa e tão grande que nunca mais pode se afastar. Essa espada, de início, ela assusta, mas depois ela nos deixa maravilhados. Por quê? Porque ela vai ao nosso favor e não contra nós. Pode passar, por favor, Davi? A vontade de Deus nos leva a ser, eu já falei um pouco, meus irmãos,
mas de repente vocês lembram da passagem que um discípulo quer seguir a Jesus e ele fala assim: deixa primeiro eu enterrar meu pai e minha mãe. Jesus fala assim: deixa os mortos enterrar seus mortos. Por que Jesus fala isso, irmãos? Porque se a pessoa não estiver seguindo Jesus, se a pessoa não estiver junto com Jesus, ela é morta. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então nós aceitamos Jesus, e na medida que nós aceitamos, seguimos, entregamos nossa vida a Jesus, nós passamos a existir. O que nós falamos simplesmente, nós fomos salvos. Salvos de não existir, salvos da morte. Salvos de vários termos, como degenerescência, como corruptibilidade, como sono, mas mais efusivamente e objetivamente, morte. Da morte. Pode passar, Davi, por favor. Então nós temos aqui um versículo áureo da palavra de Deus, que as pessoas falam assim: como saber a vontade de Deus? Através da palavra. A primeira vontade de Deus para o homem é a seguinte, é essa que nós vemos aqui, né? Em toda a palavra de Deus, em muitos versículos, mas esse aqui objetivamente, né? Paulo está falando para Timóteo para que nós oremos por todos os homens, principalmente os de autoridade. Por isso aqui nós oramos por presidente, pelo prefeito, pelas autoridades, oramos. Então ele continua: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A família de Jesus ainda não entendia isso, mas Jesus já estava tornando isso aqui realidade. Aquele que faz a vontade de Deus, esse existe, esse é mãe, esse é irmão, esse é irmã, esse é pai. Aqueles que estão lá fora me chamando estão, eles não são. Eles só estão, eles não são. Por quê? Porque eles ainda não passaram por Jesus, ainda não viram Jesus como Senhor e Salvador, ainda não viram Jesus como um Deus, ainda não viram Jesus como um Filho de Deus enviado por Ele, um Deus homem, o único mediador entre Deus e os homens. Meus irmãos, é interessante a passagem que Moisés, enviado por Deus, ele pergunta para Deus: quem diria ao povo que o Senhor é? Qual o seu nome? Ele diga: eu sou. Diga que o eu sou me enviou. Deus, ele é a existência. Fora de Deus nada existe. Fora da glória de Deus nada existe. Esse mundo ele vai passar, mas aqueles que confiam no Senhor viverão para sempre, permanecerão para sempre. É o que as Escrituras dizem. Por isso Jesus falou não para a sua mãe, por isso Jesus falou não para os seus irmãos, porque ele estava dizendo sim para Deus. Vamos lá, meus irmãos, uma nova família em que todos são, e agora eu trago para os irmãos uma nova realidade, que nós também chamamos de igreja, uma nova família. Olha aqui, meus irmãos, o que Jesus fala quando ele está sendo crucificado. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, esse é João, né? É o próprio João, esse discípulo a quem Jesus amava. João refere-se a si mesmo como o discípulo amado de Jesus. Jesus, ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Meus irmãos, Jesus está falando sobre essa nova realidade. Eu, por exemplo, aqui na cidade, eu não tenho mãe na cidade de Miguel Pereira, mas muitas das irmãs da igreja já fizeram o papel de minha mãe. Muitas das irmãs da igreja já olharam meus filhos, já me ajudaram de alguma maneira.
fazendo papel de mãe na minha vida. Essa é a realidade da igreja. A gente simplifica dizendo que nós somos irmãos. Mas aqui, nós somos responsáveis uns pelos outros. A gente vê Timóteo, um pastor novo, e olha o que Paulo fala para ele, meus irmãos, ainda dentro dessa ideia de Jesus: não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta como a pai. E aos moços como a irmãos, e as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Então a gente tem aqui a Joyce, que é bem mais nova que eu, né? Eu trato a Joyce como irmã. Eu trato a Bruna como irmã. O Davi não tem idade para ser meu filho, então eu trato o Davi como irmão. Mas tenho respeito ao irmão Couto como um pai, ao irmão Naim como um pai. Né? É assim, irmãos. Nós estamos nessa nova família. Essa família que Jesus inaugurou. Então, às vezes a gente vê pessoas se tratando na igreja com grosseria, por causa de cargo, porque eu sou líder, porque eu sou pastor, porque eu sou pastor, eu posso falar de qualquer jeito com o PC, que é mais velho que eu. Isso não existe. Na Bíblia não existe. Timóteo era pastor. Eu tenho que tratar os irmãos com amor. Essa nova família, os laços são de amor. E um amor, irmãos, que é mais excelente. Por quê? Porque agora eu amo muito mais minha mãe do que eu amava quando eu não tinha Jesus. Porque o amor que eu tenho pela minha mãe é o amor de Deus. E não o amor natural de um filho, que muitas vezes pode até se tornar doentio. Então, nós a princípio somos afastados da nossa família, mas quando nós voltamos para a família, nós voltamos com muito mais amor. Por quê? Porque nós voltamos com o nosso amor, mais o amor de Deus. É o amor de Deus aqui agora a realidade, meus irmãos. Uma nova família, uma nova realidade. Uma família em que todos são filho não, Davi, o computador está totalmente diminuído? Não? Tenta diminuir ele todo aí. O som. Pode ser de repente na própria mesa. Então, eu acho que agora foi. Agora melhorou bastante, Davi, obrigado. Ou seja, meus irmãos, Deus nos deu a bênção de vivermos aqui como uma família, parecendo cada vez mais com o nosso primeiro irmão, cada vez mais com Jesus. E nós amamos as pessoas como Jesus amou, tratamos as pessoas como Jesus tratou. Jesus nos deixou essa herança maravilhosa, nós somos a igreja, a família de Deus. Então, nas nossas relações uns com os outros, às vezes nos relacionamos com os outros como os irmãos, às vezes como pais, às vezes como mãe. João Márcio chegou aqui na igreja quarta-feira. Os irmãos que estavam aqui no culto de oração viram que eu fiz como faria com meu filho. Eu peguei ele, levei pela salinha das crianças e ensinei um versículo bíblico. Por quê? Porque a criança às vezes não entende esse momento de oração aqui. Ficarmos orando e é entediante para a criança. Então, meus irmãos, o que acontece? Hoje, muitos têm abandonado essa família, a igreja de Deus. Hoje, muitos não dão valor a essa família, a igreja de Deus, porque eles não entenderam o amor. Não entenderam o amor de Deus. Por que as pessoas abandonam a igreja? Por que as pessoas não querem mais saber dessa família? Porque elas não entenderam que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Que assim como o amor de Deus cobriu a multidão dos meus pecados, cobre a multidão de pecados do irmão, da irmã, da mãe, do pai. De repente não trato aquela pessoa com amor e ela também não me devolve amor. E as nossas comunidades ficam doentes. E o lugar onde era para ser a família de Deus vira um lugar de impostores,
em que nós queremos que se faça a nossa vontade. Assim como a mãe e os irmãos de Jesus. Chama lá Jesus. Não, estou fazendo algo mais importante. Eu não vou. Eu estou fazendo a vontade do Pai. Então, por exemplo, se eu trato o Ben-Hur com grosseria, né? E o Ben-Hur, ele vai devolver com grosseria? Não. Eu vou fazer a vontade do Pai, eu vou vencer o mal com o bem. A igreja é essa comunidade. A comunidade onde há abundância de perdão, onde a gente vence o mal com o bem, onde ainda que os outros me pendurem na cruz, eu falo o seguinte: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E jamais revido mal com mal. Por quê? Porque esse mundo vai passar, meus irmãos. O mal vai passar. O que é bom, o amor de Deus é o que vai ficar. E a igreja ela tem que valorizar isso, ela tem que valorizar o amor de Deus. A igreja ela tem que valorizar a misericórdia. Por isso muitos têm abandonado essa família, porque elas não entendem o quanto essa família é preciosa, o quanto essa família é valorosa. Essa família custou o sangue de Jesus na cruz. Por isso Jesus ele fala para sua mãe: este aí é teu filho. E fala para João: esta é tua mãe. Porque eu estou pagando preço. E de repente agora a mãe e os irmãos de Jesus começam a entender a obra que Jesus estava fazendo. Outros, meus irmãos, se enganam, achando que fazem parte dessa família. Mas essa família, você só entra nela através de Jesus. Não adianta nós termos o nome numa relação de membro. Nós temos que ter o coração em Cristo. E é Deus que vê o coração. De repente, eu posso estar aqui enganando os irmãos. De repente, eu posso ser um falso pastor. Existem falsos pastores. Existem falsos líderes. Existem líderes enganadores. Quem sabe não sou eu? E às vezes a gente se pergunta assim: por que Deus, ele usa falsos pastores? Por que Deus usa líderes enganadores? Porque o compromisso de Deus não é comigo, é com a obra dele. O compromisso de Deus não é comigo, é com a palavra dele. O compromisso de Deus é com a salvação. Então muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagres. O Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês praticam a iniquidade, mas Deus salvou através deles, Deus curou através deles, Deus abençoou através deles. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o homem, Ele tem compromisso com a sua obra. Deus ele não tem compromisso com o pecador e nem com o pecado, Ele tem compromisso com a sua glória. Irmãos, eu sei que eu assusto os irmãos quando eu falo, né? Quem sabe eu sou um falso pastor. Eu tento ser o mais sincero possível, mas a confiança dos irmãos não tem que estar em mim, tem que estar em Jesus. Amanhã eu posso morrer, mas Jesus venceu a morte. Amanhã vocês podem não ter esse irmão aqui, mas Jesus vocês sempre terão. E lá no céu seremos devolvidos à nossa comunhão, seremos devolvidos aos nossos relacionamentos. Lá no céu, veremos de novo aqueles que partiram em Cristo. Estaremos reunidos novamente em família. E por isso nós nos chamamos de irmãos, porque o nosso Pai, Ele precede toda a existência. Deus, Ele é antes de todos. Por isso nós chamamos Deus de Pai. Lá estaremos reunidos com o nosso Pai. E seremos como o nosso irmão Jesus Cristo. E seremos todos uma grande família. Mas, meus irmãos, pode passar, Davi, por favor. A família de Jesus é salva. Você, pastor, de onde é que você tira isso? Da Bíblia, tem que ser da Bíblia, né, meus irmãos? Eu tenho que tirar as coisas da palavra de Deus, né? Então a gente tem ali Atos, capítulo 1, versículo 14. Está falando dos discípulos. Depois os irmãos podem conferir lá. Está falando dos discípulos, dá o nome de todos os discípulos, aqueles 12 menos Judas, então 11, né?
E fala: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Inclusive, o autor da carta de Tiago é irmão de Jesus. É bem possível que o autor também da carta de Judas, ele seja irmão de Jesus. Jesus teve irmãos e irmãs. Se eu não me engano, eu não procurei a referência, mas se eu não me engano, Jesus teve 3 irmãos: Tiago, Judas e José. Um dos irmãos de Jesus levava o nome e teve irmãs que não é relacionado o nome. Mas os irmãos de Jesus entenderam quem era Jesus. Os irmãos de Jesus entenderam a nova família de Deus. Os irmãos de Jesus estavam ali entre aqueles que foram cheios do Espírito Santo em Atos 2. Eles estavam ali com aquela primeira igreja. Eles estavam orando junto com os discípulos, eles estavam perseverando. Não mais pedindo para Jesus fazer a sua vontade, mas agora fazendo a vontade de Deus. Perseverando, unânimes em oração, junto com a família de Deus, junto com a igreja do Senhor, fazendo a vontade do Pai. Por isso Jesus fala assim: esta é sua mãe, este é seu irmão, porque agora essa relação era eterna. Então, meus irmãos, agora nós podemos entender o texto, por exemplo, de Salmo 68, versículo 6, que Deus faz com que o solitário viva em família. Ainda que a minha mãe e meu pai me abandonem, o Senhor não me abandonará. O texto de Isaías que fala que ainda que uma mulher se esqueça do filho, contudo, Deus jamais se esquecerá. É essa nova família. É essa nova família. Tem um texto também, meus irmãos, eu não separei para estar ali, mas está aqui, que ele se encontra em Marcos capítulo 10, dos versículos 28 a 30. Olha, Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas e irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Ou seja, meus irmãos, a princípio, eu deixo meu pai e minha mãe para fazer a vontade de Deus. A princípio, quando eu falo para os meus pais que eu entreguei a vida a Jesus, meus pais ficam meio assim: vem cá, a gente ensinou tanta coisa correta, agora você está dizendo que é pecador, que precisa se arrepender? O que é isso? Nós te criamos no islamismo, nós te criamos no judaísmo, nós te criamos no espiritismo, nós te criamos desde pequenininho lá na igreja batista, e agora você diz que tem que se tornar cristão? Sim. Porque a consciência de pecado, tem que haver arrependimento, tem que haver novo nascimento. Para entrar na família de Deus, você tem que nascer de novo. Então não adianta você ter sido criado numa boa religião. É isso que o batismo simboliza. E aí, quando você deixa essa mãe, esses campos, essas casas, Jesus está falando aqui para Pedro: ainda nesta vida, você ganha 100 vezes tantos. Então, lá em Curicica, eu tenho a casa dos meus pais. Aqui eu tenho a casa do Davi, a casa do PC, a casa do Marcão, a casa do Naim, a casa do irmão Couto, a casa do Benhur, a casa do Vanderlei. Eu tenho a casa de vocês e vocês têm a minha. Eu tenho aqui pais, eu tenho mães, eu tenho irmãos, eu tenho filhos. E vou ter ainda muito mais. Nos tornar uma grande família de pais, mães, irmãos e irmãs é a vontade de Deus revelada através de Jesus, para que na vida eterna sejamos todos como Ele, filhos de Deus. Então, meus irmãos, pode passar, Davi. Essa é a conclusão que eu queria chegar junto com os irmãos. Através da vida de Jesus, temos um novo caminho,
uma nova forma de amar, de nos relacionarmos, de sermos família de Deus. Um caminho que Jesus inaugurou pela sua carne, pelo seu ministério, pela sua vida, que Ele nos ensinou. E aí, 3 perguntas eu queria separar para os irmãos nessa noite. Você tem amado primeiro a Deus, fazendo sua vontade? Você tem amado primeiro a Deus? Você tem amado mais a Deus do que a sua mãe, do que aos seus filhos, do que aos seus pais? Você tem amado mais a Deus e feito a sua vontade? Você tem pregado o Evangelho para a sua família, não só por palavras, mas também por atitudes? Porque às vezes muitas pessoas falam muito, irmãos, mas o exemplo afasta. Jesus deu o exemplo, Ele não saiu. E a última pergunta é: você já faz parte da família de Deus? Você tem certeza que você faz parte da família de Deus? Você entendeu o que é ser família de Deus? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por aprendermos mais um pouco de Jesus nessa noite, ó Deus. Muito obrigado porque nós estamos aqui hoje reunidos como uma família Tua. Alguns irmãos presentes aqui nesse local de reunião, outros conectados através da internet, ó Pai. Ó Deus, nós somos Teus. Nós queremos que a Tua palavra faça o que Te apraz em nosso coração, Senhor Deus. Que o Senhor coloque as coisas no lugar certo. O Senhor acima de tudo, o Senhor acima de todos. Ó Pai amado, que nós possamos buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso coloca não somente bens materiais, ó Deus, mas também a família, Deus. A nossa família. Ó Pai, se há alguém aqui entre nós que não tem certeza ainda de ter entrado para essa família, que ela não possa sair daqui do nosso convívio, do nosso meio, sem essa certeza, Senhor Deus. Porque essa é a Tua vontade para as nossas vidas. Que nós nos tornemos Seus filhos, que nós nos tornemos irmãos, ó Pai, que nós nos tornemos Sua família, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor maravilhoso de Deus, a consolação e o conforto do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre toda a família de Deus espalhada na face da terra. E aqueles que creem digam amém.